Bom dia, irmãos. Estou aqui em Lisboa, em Portugal, mas eu continuo acompanhando os cultos e a IBD pela internet. Um abraço a todos. Olá, amada igreja, bom dia. Com imenso prazer, com imensa satisfação que nós iniciamos mais uma escola bíblica dominical. E hoje nós estaremos dando continuidade ao estudo do trimestre, que é a doutrina bíblica da oração. A doutrina bíblica da oração. E a lição de hoje é a número 12, a oração e os nãos de Deus. Mas antes de nós iniciarmos a nossa EBD de hoje, eu queria ouvir um recadozinho da irmã Kátia Nayara, a nossa querida missionária que está trabalhando lá no Amazonas. Por favor, irmã Kátia, mande uma lembrança para a nossa igreja. Graça e paz. Para quem não me conhece, eu sou a missionária Kátia Nayara. Sou de Salvador, Bahia. Sou membro da Igreja Batista Sião. E há 4 anos estou no município Fonte Boa, que fica a 3 dias de Manaus. E tem sido um desafio nos tempos difíceis que nós temos vivido, fazer a obra, pregar o Evangelho. Mas Deus está no controle de tudo, de todas as coisas. E aproveitando, quero pedir oração. Sei que os irmãos já oram por mim, mas eu quero pedir que continue orando por mim, orando pela Igreja Batista, Fonte de Luz. E o que eu queria também era estar aí, meus irmãos. Era dar aquele abraço para matar a saudade. Pois estive durante quase 4 meses em Salvador, mas não pude ver os irmãos. Não pude dar aquele abraço. Então, eu peço aos irmãos que continuem orando por mim. E o meu coração é grato a vocês que oram por mim, que oram pela obra do Senhor. Muito obrigada e que Jesus abençoe. Beijão. Muito obrigado, irmã Kátia, por sua disponibilidade em estar ajudando a nossa escola bíblica dominical com sua participação. Que Deus continue, minha irmã, lhe abençoando. Nós sabemos a luta que a irmã enfrenta aí em prol do crescimento do reino de Deus. Meus irmãos, vamos agora a outro professor. Vamos agora lá em Pituaçu com o nosso irmão Eclésio. Irmão Eclésio vai ler o texto áureo que está em Isaías capítulo 55, versículo de 8 a 9. Por favor, irmão Eclésio, faça a leitura do texto áureo. Bom dia, meus queridos irmãos. Graça e paz em Cristo Jesus. É um grande prazer participar com os irmãos da nossa escola bíblica dominical, que tem como tema no nosso trimestre a oração. A nossa lição de hoje, a de número 12, tem como título A Oração e os Nãos de Deus. E o nosso texto áureo se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versos 8 e 9. Leiamos. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Amém. Muito obrigado, irmão Eclésio. Irmão Eclésio que em breve estará viajando para Angola para acompanhar o nascimento de mais uma netinha sua. Que o Senhor Deus continue abençoando essa família maravilhosa. Agora nós vamos para uma outra família que vai nos falar um pouco sobre a oração e os nãos de Deus, e principalmente Deus vê o que nós não conseguimos enxergar. E eu queria que não apenas um professor, mas um casal nos falasse sobre esse tópico. O pastor Jurandir e a querida irmã Miriam. Por favor, irmãos. Paz e graça, igreja. Irmãos, estamos na lição número 12. Essa lição, cujo título é A Oração e os Nãos de Deus, ela fala sobre as razões pelas quais Deus diz não às nossas orações. As Escrituras Sagradas nos revelam
que Deus, ele responde às nossas orações, né? Aliás, o próprio Deus, por intermédio do profeta Jeremias, nos encoraja a nós orarmos, a buscarmos respostas dele. Portanto, é um fato de que Deus, ele se alegra quando nós oramos, quando nós buscamos a ele em oração, né? Isso pode ser comprovado em Jeremias 33:3, quando ele diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e maravilhosas que você ainda não sabe, né? Olha aí Deus incentivando. Da mesma forma, Jesus, lá em Mateus 7, a partir do versículo 7, né, diz aqui assim: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês, que são maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, a ideia aqui é interessante, que é um processo, e é um processo contínuo, constante. Aqui é um movimento: pedir, buscar, bater. Então o próprio Jesus incentiva que nós peçamos a Deus em oração, né? O Senhor se alegra em responder às nossas orações, irmãos. Lá em Sofonias, capítulo 3, versículo 17, diz aqui assim: o Senhor Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Então o Senhor Deus se alegra quando nós estamos alegres. O Senhor Deus, ele quer que nós sejamos alegres, sobretudo quando as orações são respondidas. Isaías 62:5 diz assim: e como um noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Então nosso Deus, ele fica jubiloso, né, quando nós estamos felizes, sobretudo em resposta de oração. Agora, o autor nos chama a atenção para a seguinte questão, né? Se Deus quer que nós oremos para ele, né, o fato de Deus responder ao seu povo não significa que a sua resposta será sempre sim, que será sempre respostas positivas, né? O não de Deus é algo que pode acontecer, né? Deus quer que nós oremos a ele, Deus responde orações, mas pode responder orações também com não, tá? É interessante que há diversos exemplos nas Sagradas Escrituras de grandes personagens bíblicos que recebem o não de Deus. Abraão recebeu o não de Deus, Moisés, o grande Moisés, recebeu o não de Deus. O apóstolo Paulo também recebeu não de Deus. Vamos ver o exemplo de Moisés. Moisés, ele foi impedido de entrar na terra santa, na terra prometida, né? Por aquele episódio lá de Deuteronômio 3:23, em que o Senhor manda que ele fira a rocha, mas ele, irado por causa da incredulidade daquele povo, ele bateu na rocha 2 vezes, e por força disso, né, mais tarde, ele não entrou na terra prometida. Ele pediu a Deus, mas Deus disse não categórico, dá até pena de Moisés. E olha que Moisés, né, excetuando o Senhor Jesus Cristo, humanamente falando, não há ninguém como Moisés nas Sagradas Escrituras, nem no Novo Testamento, não há ninguém no mesmo quilate de Moisés, né? Moxa, querido Moxa. Então Deus disse não para Moisés. Olha o que está escrito aqui em Deuteronômio capítulo 3, de 23 a 26. Também eu, nesse tempo, implorei graça ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão. Por quê? Que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos. Rogo-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa,
e não me ouviu. Antes me disse, basta. Não me fales mais nisto. Veja como Deus foi categórico com Moisés. Basta. Não me fale mais nisto. Deus diz não. E diz não também para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, por 3 vezes, rogou ao Senhor, né? Ele mesmo fala que 3 vezes supliquei ao Senhor que aquilo que estava me acossando se afastasse de mim, né? Que ele chama de espinho na carne. Mas o Senhor não respondeu ao pedido dele. Apenas disse, a minha graça te basta. Está lá em 2 Coríntios 12, 7. Portanto, há nãos, né? Há muitos nãos na Bíblia. Assim como há muitos nãos em nossas vidas, também há muitos nãos na Bíblia. Os nãos de Deus, né? E também os nãos da vida, elas geram frustrações. O que é algo normal. Porque na vida nós temos frustrações. O autor nos chama a atenção que é importante estudar esse tema. Aliás, ele pergunta por que é importante estudar esse tema. Por que é importante estudar os não de Deus, né? Porque muitas vezes, irmãos, nós ficamos decepcionados com Deus, né? O não de Deus pode nos frustrar. E até casos de pessoas que acabam se desviando porque não têm as suas respostas respondidas da forma que ele queria, né, que fosse, tá certo? Os nãos de Deus podem causar muita confusão em nossas vidas, né? Algumas pessoas perguntam por que aquele irmão recebe milagre e eu não recebo, ou então por que aquele irmão recebe alívio e eu não recebo. Portanto, é muito importante nós entendermos os nãos de Deus. E essa lição trata disso, né? Agora, como eu ia dizendo, os nãos de Deus, assim como também os nãos da vida, é algo que é salutar, porque nos leva ao amadurecimento, né? Nos leva à maturidade, nos leva a enxergar a realidade. São frustrações. A nossa vida é temperada por situações gozosas e por situações frustrantes. São as frustrações que fazem nos amadurecer. Imagine os irmãos que são pais. Se aquecesse, se concordasse com tudo aquilo que os filhos te pedem, esse menino ou essa menina não iria amadurecer para a vida. Seria uma pessoa alienada, uma pessoa frágil. E é isso que está acontecendo nessa geração atual. Os estudiosos dizem que essa geração é uma geração que não aprendeu a ouvir não. Portanto, diante das primeiras frustrações, eles se prostram, entram em depressão. Há pouco tempo, eu soube de um caso de uma adolescente que se suicidou porque recebeu um não de alguém que ela gostava, né? Então essa geração não está preparada para a frustração. A frustração é algo comum na vida e são elas que nos fazem sofrer. Portanto, quando Deus diz não, nós também nos frustramos. Mas é algo que faz parte da caminhada, é algo que faz parte da nossa realidade, né? E é interessante que a nossa realidade ela é temperada pelo sofrimento e pelo gozo. Vou dizer uma coisa para vocês. Ninguém teria estrutura só para o gozo, só para o sucesso atrás de outro, só coisas positivas. Nós não teríamos estrutura para isso. A vida seria um tédio. Pelo menos aqui nessa contingência, nós não teríamos estrutura para isso. Muito menos estrutura para um sofrimento constante. Nós não temos estrutura para dor constante, sofrimento constante. O apóstolo Paulo disse que Deus não vai nos provar além da medida daquilo que nós suportamos. Portanto, é um tempero. Mas eu quero aqui dizer para vocês que há pessoas que não pensam assim. Há pessoas que não concordam com isso e acabam ensinando heresias, né, para a igreja de maneira geral. São aqueles defensores da confissão positiva, tá certo? O que é que eles falam? Olha o que eles dizem. Eles dizem que nós podemos trazer à existência o que declaramos verbalmente, uma vez que a fé é uma confissão. O que cremos é o resultado do nosso pensamento, tá? Então, nós podemos confessar aquilo que literalmente está escrito nas Escrituras e aquilo, magicamente, né, se realizará, tá? Então a ideia, olha a estrutura como é esse tipo de pensamento. Eu confesso, eu exijo, eu exerço os meus direitos e Deus é obrigado a cumprir
aquilo que está escrito, pois eu tenho meus direitos, tá? Então eu confesso aquilo que está na palavra, porque Deus prometeu, e aí, tudo fora de contexto, eu posso exigir e Deus é obrigado a fazer. É como se houvesse um contrato, uma relação contratual sinalagmática, né? De proporcional, de direitos e deveres, quando na verdade as coisas não são assim. Isso é uma heresia, tá? De acordo com a teologia neopentecostal, a vida do cristão deve ser livre de qualquer problema. Ele deve morar em mansões, possuir carros caros, ter muito dinheiro e muita saúde. Se isso não ocorrer, estará caracterizada pela ausência de fé, a vida em pecado ou então o domínio de Satanás. A característica do cristão maduro para essa compreensão é a plena saúde física e emocional, além da prosperidade material. Veja você que coisa insana, né? A resposta de oração não é isso. Nós não temos condições de exigir nada de Deus. Nós não temos direitos diante de Deus, né? Nós não temos poder sobre Deus. Olha que a Bíblia nos diz no Salmo 115, versículo 3. O nosso Deus está no céu e faz tudo o que lhe apraz. Ele faz tudo o que apraz. Ele não faz nada por força de exigência de ninguém. Tá? Essa visão é uma visão diabólica, equivocada, herética. E eu gostaria de concluir aqui dizendo para vocês o seguinte: a nossa conduta diante de Deus, né, é aquela de Abacuque 3, 17 e 18. Olha que lindo, né? Como é que deve ser a nossa postura diante de Deus. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja gado, mesmo assim, eu me alegro no Senhor. A minha relação com o Senhor não é uma relação que depende de resposta de oração. É claro que resposta de oração é algo muito bom. Isso fortalece, robustece a nossa fé e Deus responde às nossas orações. Ainda que responda às nossas orações de maneira contrária ao nosso querer. Mas lá na frente Ele vai nos dar algo bem melhor. A gente vai ver isso aí nessa lição, né? Mas a nossa relação com Deus é uma relação de amor, de apego à sua beleza, à sua formosura, à sua forma de ser, e não porque Ele responde favoravelmente ou negativamente. Que Jesus vos abençoe. Eu passo agora a palavra ao próximo professor, que vai ser aqui Miriam, que vai falar, né, vai explicar aí uma das primeiras causas pelas quais o Senhor não responde a oração. Bom dia, graça e paz. Então, eu vou estar falando que Deus vê o que nós não conseguimos enxergar. Deus é capaz de enxergar toda a conjuntura da nossa vida, a nossa perspectiva, ela é sempre limitada. Em Hebreus 4, 13, aqui na revista, nós temos assim: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem deveremos prestar contas. A expressão "todas as coisas estão descobertas e expostas" revela que o ponto de vista de Deus ele é profundo e abrangente. O significado original é que tudo está desnudado diante de Deus. Isso é, nada pode lhe ser ocultado. Só Deus é capaz de ver o que nós não conseguimos enxergar. E por isso ele é capaz de dizer sem que nós muitas vezes consigamos compreender. Aí eu trouxe assim, para a gente compreender melhor esse texto, um exemplo, né? Um exemplo que a gente tem no dia a dia. Então, o primeiro exemplo que eu trago é os nossos filhos, né? Nós somos pais e quantas vezes os nossos filhos pedem algo, né? Pedem um presente, pedem um jogo eletrônico, pedem um celular.
tantas coisas. E nós queremos agradar os nossos filhos, né? Então, um dia nossos filhos pediram um jogo eletrônico. Aí eu fui pesquisar o que era aquilo. Claro, acho que é a obrigação nossa da gente pesquisar, da gente entender, compreender como é que ele funciona. E achamos por bem de dar aquele jogo eletrônico. Mas a gente não tem aquela forma que Deus olha para a nossa vida de conseguir enxergar lá na frente o além, né, da circunstância pela nossa limitação. E a gente vai e quer agradar o nosso filho e a gente dá. Só que a gente percebe que aquilo atrapalha os estudos, que geram tantas coisas que atrapalha o dia a dia de uma criança ou de um adolescente. E a gente olha para trás e diz assim: se eu soubesse que era assim, eu não teria dado, eu não teria feito, eu não teria acordado com isso. Porque a nossa visão, ela é limitada. Mas Deus não. Outro exemplo que eu quero trazer é o que o Jurandir falou sobre aquele conceito de que eu tenho que exigir de Deus que Deus tem que fazer aquilo para mim, né? Que Deus precisa atender o meu pedido, que Deus tem que dizer sim. Então, um desses segmentos, né, eles utilizam em Romanos 14, 17, a parte B, que ele diz assim: chama à existência as coisas que não existem. Claro, a gente sabe que o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele pode chamar à existência, sim, das coisas que não existem. Mas eu não posso dizer para Deus, eu digo isso, que o Senhor tem que trazer à existência as coisas que não existem e que o Senhor tem a obrigação de fazer isso. As coisas não funcionam assim. O querer e o efetuar é do Senhor. Então a gente tem que deixar nas mãos do Senhor para que Ele faça o sim se for da vontade dEle e o não se for da vontade dEle. Então eu já trabalhei com várias pessoas que trabalharam em equipes comigo, de vários segmentos, né, religiosos. E eu sempre conversei, sempre tive vários diálogos com elas. E algumas delas disseram para mim que se uma pessoa ficasse doente, com uma doença degenerativa, é porque ela pecou. Deus não curou porque ela está em pecado. Deus não fez isso por causa disso. Não é assim. Meu pai é um exemplo disso, tem 11 anos com uma doença degenerativa. Mas o que é que eu enxergo nessa doença degenerativa que meu pai tem? O tratar, o cuidado de Deus no dia a dia, na vida do meu pai. Até os médicos dizem: nunca vi um paciente como seu pai. Claro, um homem de Deus, um servo de Deus, sempre foi diácono na igreja. Então, Deus, Ele não o curou daquela doença, mas Deus traz a graça sobre a vida dele. Então eu vejo completamente a graça de Deus no dia a dia. Já são 11 anos, ele está beirando os 90 anos de idade e é algo diferente que ninguém sabe compreender. Então Deus não o curou, mas Deus derrama graça na vida dele a cada dia de misericórdia, a cada dia de milagre. Então esses são os nãos que nós recebemos, que a gente quer que seja assim, mas a vontade de Deus, ela é soberana e com toda certeza ela vai ser melhor. E Ele, o Senhor, Ele diz não, porque Ele tem todos os elementos nas suas mãos. A verdade é que Deus, Ele nos ama demais e é necessário dizer não. É sempre necessário dizer não. E não também é amor. Nós agradecemos a Deus. Eu agradeço a oportunidade dessa aula, né, que sempre nos ensina também. E que Deus abençoe a todos. Eu queria concluir aqui deixando um versículo bíblico, Salmo 18, versículo 6, que diz aqui assim: na minha angústia invoquei o Senhor,
Gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Olha, eu quero dizer para vocês, Amém. Deus responde às orações, viu? A nossa vida cristã, ela é pautada em milagres, pautada em orações, pautada no falar do Senhor. Ainda que seja não, vamos esperar pelo sim do Senhor. E o Senhor sabe o que é melhor para nós. Ele nos vê, irmão, olha, o irmão que está passando por privação, a irmã que está passando por dificuldade, se apegue ao nosso Deus, que no momento propício Ele vai te responder. Que o Senhor te abençoe. Amém. Obrigado, pastor Jurandir, irmã Miriam. Quero dizer que eu estou aguardando também o coral da família, viu? Estou aguardando o coral de vocês dois, mais os gêmeos, para a gente apresentar aqui na nossa Escola Bíblica Dominical. Nós vamos agora para outra professora que está estreando aqui. É a minha colega, inclusive minha colega farmacêutica, que trabalha no hospital, aí no Canela, que deu uma pausazinha no seu trabalho para nos falar um pouco sobre Deus tem sempre algo melhor para nós. Irmã Débora, por favor, irmã Débora, dê seu recado. Olá, meus irmãos, boa tarde a todos. Neste momento eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra a respeito do tópico 2 do capítulo 12 da revista Compromisso, que fala sobre que Deus tem o melhor para nós, né? Muitas das vezes as nossas orações elas são respondidas com um não ou até mesmo como um espera, né? E Deus muitas vezes ele não responde as nossas orações como a gente gostaria, porque ele que conhece como um todo e nós conhecemos muito limitadamente, né? Sobre as coisas, o que acontecem ao nosso redor. E Deus nos dá muitas vezes o não, porque o não dele é o melhor para nós. Ele sabe aquilo que é o melhor para nós, né? Em Tiago 4, do versículo 2 a 3, a palavra do Senhor fala que nós pedimos e não recebemos, porque pedimos mal, apenas para o nosso próprio prazer, para o nosso próprio deleite, né? E muitas vezes isso acontece com a gente mesmo. Nós devemos compreender que a vontade e o propósito de Deus para a nossa vida é muito maior e muito melhor do que aquilo que nós mesmos pensamos a nosso respeito. Então, muitas vezes o melhor de Deus para nós é o não mesmo, né? Em Isaías, no capítulo 55, versículo 8 e 9, a palavra do Senhor diz que assim diz o Senhor: os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os meus pensamentos os vossos pensamentos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos do que os vossos, e os meus caminhos mais altos do que os vossos. Ou seja, ele conhece muito melhor do que nós, e ele tem o melhor para nos dar, não é? E ele tem uma maneira certa de fazer as coisas, da forma certa, no tempo certo, e muitas vezes nós não compreendemos isso. Mas Deus ele tem uma bênção para tudo aquilo que nós nos dispusermos a fazer, para todas as áreas da nossa vida, que vai nos completar, que vai nos abençoar. No Salmos 18, versículo 30, fala que o caminho do Senhor é perfeito. E é assim mesmo, porque muitas vezes nós olhamos para trás, para o nosso passado, e vemos o quanto o Senhor já nos ajudou. O quanto, por mais difícil que tivesse sido uma caminhada, nós entendemos que era a melhor opção para acontecer nas nossas vidas. E nós compreendemos que a vontade do Senhor, ela se completou. E nos foi muito melhor, não é isso? Deus também, ele pode, de alguma maneira, nos revelar em partes a bênção final, o resultado da bênção. Mas ele não revela o processo. Deus, ele não revela o processo. Ele fez assim, nós temos dois exemplos, eu gostaria de falar aqui, os exemplos de José e os exemplos de Abraão, que Deus revelou para José através de sonhos, quando ele era adolescente, né, que a família dele se chegaria a ele e se curvaria diante dele. Mas Deus não mostrou para ele o processo.
o quão difícil foi o caminho de José até ele chegar onde ele chegou. Então, nós conhecemos a história de José, sabemos que ele foi rejeitado pelos seus irmãos, abandonado pelos irmãos dele, vendido como escravo para os egípcios, né? E ali ele foi acusado, inclusive, de abuso sexual da mulher do faraó, foi preso injustamente por causa desse fato que aconteceu, mas ele era um homem justo, temente ao Senhor, e independente de onde ele estivesse, na prisão, no palácio, o Senhor era com ele, né? E Deus dava para ele as bênçãos a ponto dele retornar para o palácio de Faraó e ali ganhar novamente ele ganhou novamente a confiança de Faraó e se tornou o homem mais importante, né, do Egito, o governador ali. Então, assim, a ponto de depois a família dele vir até ele, se prostrar, porque a região, os países ao redor do Egito estavam passando fome, necessidade, e ele pôde ser um canal de bênção para a sua família e para os outros povos. Então, o caminho de José não foi fácil, né? Mas Deus cumpriu nele a promessa, Deus cumpriu o propósito dele ali. E Deus, ele fez a vontade dele na vida de José. Muitas vezes nós olhando e pensando assim, poxa, o que José passou não foi fácil, mas o fim do processo de José foi uma bênção muito maior, que não foi uma bênção só particular para ele, foi uma bênção para todo um povo, inclusive para toda a sua família, né? Então Deus faz isso com a gente. Um outro exemplo que eu também gostaria de citar é o exemplo de Abraão, porque o Senhor, ele chamou Abraão, mostrou para ele as estrelas do céu e disse que ele seria pai de uma multidão, como tão incontável quanto aquelas estrelas. Mas somente Abraão sabe o quanto ele teve que esperar para a promessa de Deus se cumprir na vida dele, quando ele já era tarde em dias, né? E Abraão e Sara já eram idosos quando a promessa do Senhor se cumpriu. Mas foi o tempo certo para que a glória de Deus fosse manifesta, o poder de Deus fosse manifesto nessa terra, de que para Deus não há idade, não há tempo, para ele não há nada impossível, né? A ponto de fazer um casal de idosos, né, já tardios, na sua idade biológica de reprodução, poderem gerar o filho da promessa. E daí temos até chegar à linhagem de Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. Então Deus tinha um plano maior com Abraão. Ele abençoou Abraão, dando a ele todas as suas bênçãos, inclusive cumprindo a fidelidade do seu filho, que ele prometeu e assim cumpriu através de Isaac, né? Mas a proposta maior do Senhor para a vida de Abraão, ao fazer pai de uma multidão, foi através da sua descendência, fazer vir ao mundo o Salvador de toda a humanidade, que é o Senhor Jesus. Então, assim, muitas vezes nós não compreendemos os processos que estamos passando, nós não compreendemos a vontade de Deus na nossa vida, nós temos muitas orações que são rejeitadas por Deus, ou então nós temos o espera de Deus, porque o tempo não é o ideal para que algo aconteça, mas nós sabemos que Deus, ele tem o controle de todas as coisas na sua mão, que o Senhor, ele tem o tempo e a forma de nos abençoar, não é isso? E eu gostaria de finalizar dizendo um versículo que está em Jeremias, no capítulo 29, do versículo 11 ao 13, que fala assim: pois eu bem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, plano para dar a vocês um futuro e uma esperança. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Então, que nós possamos entregar os nossos anseios ao Senhor, os nossos sonhos, os nossos planos, e aguardar nele, porque nós temos a certeza que aquilo que vem do Senhor é o melhor para nós. Um abraço a todos. Muito obrigado, irmã Débora, por estar participando na nossa Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor Deus continue lhe abençoando. Eu sei que o trabalho da irmã é uma luta aí no hospital,
mas que o Senhor Deus possa estar sempre ao vosso lado, minha irmã. Vamos agora para outra professora já conhecida nossa irmã Tereza Barbosa. Deus tem o seu próprio propósito. Como é isso, irmã? Nos fale um pouco sobre esse tema. Amados irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, agradecidos a Deus nós estamos por participar de mais um EBD. Irmãos, o tópico que está sob a minha responsabilidade fala sobre que Deus tem seus próprios propósitos. Aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9, o Senhor diz assim através do profeta Isaías: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Irmãos, nós sabemos que um dos propósitos de Deus foi criar os céus e a terra, mas um dos maiores propósitos de Deus, e podemos classificar como propósito universal, foi a criação do homem para a glorificação do nome do Senhor. Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Foi um dos grandes projetos de Deus, projeto universal. Depois, nós sabemos que o homem fraquejou, e nesse fraquejo do homem, Deus já tinha propósito firme de mandar o seu Filho Jesus Cristo para remir a humanidade e resgatar a comunhão do homem com Deus e da intimidade que Deus havia estabelecido para com o homem. João 3,16, o próprio Jesus ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Outro versículo da palavra de Deus que confirma esse propósito universal de Deus para a humanidade. João capítulo 1, versículo do 1 ao 3, a palavra de Deus diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aí está o propósito universal de Deus para a humanidade. Temos também os propósitos de Deus específicos. Esses propósitos de Deus específicos, eles são efetivados na vida de cada um de nós. Isso na vida espiritual, através dos dons que o Senhor nos escolhe para um chamado, para uma missão específica. Na vida profissional também, quando o Senhor nos habilita, nos capacita para exercermos uma profissão, e através dessa profissão nós contribuímos para o crescimento do reino de Deus e fortalecimento para a pregação do Evangelho. O Senhor também tem propósitos com a nossa saúde, como também nas nossas enfermidades. Em João capítulo 9, versículo 1, o Senhor encontrando com o cego de nascença, os discípulos perguntam para ele: mestre, quem pecou para que este nascesse cego, ele ou seus pais? Jesus responde: nem ele e nem seus pais pecaram, mas foi para que se manifestasse a glória de Deus. Quando Jesus recebe o recado de Marta e Maria, os discípulos preocupados porque Lázaro estava gravemente enfermo, Jesus responde: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 28, ele diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados de acordo com seus propósitos.
Então, irmãos, só nos cabe conhecermos e entendermos os propósitos de Deus na nossa vida. Para isso, é necessário que venhamos a viver guiados pelo Espírito Santo, como Jesus disse para os discípulos, que o Espírito Santo viria e ele nos conduziria em toda a verdade. Irmãos, vamos buscar o Senhor, vamos invocar o Senhor e vamos colocar as nossas vidas à disposição dos propósitos de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado e a nossa vida seja toda um motivo e uma razão de glorificarmos o nome do Senhor e as pessoas que estão ao nosso redor, quer de longe, quer de perto, e que saibam de longe que o Senhor tem manifestado a sua glória através das nossas vidas. E que o Senhor nos abençoe. Obrigado, irmã Tereza. Eu sei que a irmã andou me relatando aí da dificuldade que foi essa gravação, mas nosso Deus é grande e saiu sua aula, como sempre, uma brilhante aula. Nós vamos agora para uma outra professora, nossa querida irmã Ilma. Sofrer em benefício de outras pessoas. Eu queria que a irmã Ilma nos falasse um pouco sobre isso. O que é sofrer em benefício de outras pessoas? Por favor, irmã Ilma. Bom dia, meus irmãos. Mais uma vez é com muito prazer que estou aqui participando da nossa EBD de hoje. Nós vamos comentar sobre o tópico 4 da nossa lição. O título é Sofrer em benefício de outras pessoas. Esse título é um pouquinho impactante, porque a palavra sofrer, né? Ninguém gosta de sofrer, na realidade. Nem sofrer em benefício próprio, quanto menos em benefício de outras pessoas, né? O autor nos diz o seguinte: nós vivemos em uma sociedade que rompeu com a dimensão do sacrifício. E é verdade. Essa palavra é muito rara hoje em dia ser posta em prática, não é? Sacrifício. As pessoas querem tudo fácil, tudo rápido, sem envolvimento nenhum com ninguém, né? O mínimo de contato com outras pessoas, né? O autor diz o seguinte ainda, né? As pessoas do nosso tempo acreditam que o grande objetivo da vida é ser feliz, custe o que custar. Isso a gente vê direto nas propagandas, nas redes sociais. O importante é ser feliz. Buscar a felicidade é o que mais importa. E os conselhos são vários, né? Menina, o que importa é a sua felicidade, busque sua felicidade, né? Esqueça as outras coisas, o mais importante é ser feliz, né? Busque sua felicidade. A gente vê vários exemplos disso aí, né? Então, buscar a felicidade a todo custo, né? Por quê? Porque o objetivo da vida, segundo essa pessoa, é ser feliz. O objetivo da vida é ser feliz. E ser feliz, na concepção da maioria, é evitar todo tipo de dor, todo tipo de sofrimento, como se isso fosse possível, né? Evitar todo tipo de dor e todo tipo de sofrimento para ser feliz. Mas não é isso que ocorre. E é até um contrassenso, porque, por exemplo, se uma mulher, ela casa, quer ter o seu filho, para ela, aquele filho vai ser uma felicidade para a família inteira, não só para ela. Porém, para ela ter aquele filho, ela vai ter que passar pela dor do parto, né? E mesmo que ela faça cesariana, que tome anestesia, vai passar pela dor, né? Vai ter que sofrer, vai ter que se submeter a uma cirurgia, o pós-operatório, enfim. Para ela atingir, para ela ser feliz naquele quesito de ter seu filho, ela vai ter que passar pela dor, ela vai ter que sofrer, né? Então, é muito fora da realidade esse pensamento, né? De que ser feliz é evitar todo tipo de dor. Um outro exemplo que a gente poderia dar é o que
o que a palavra de Deus nos traz, né? O atleta que tem aquele objetivo de vencer a corrida, né? Ele se submete a todo tipo de restrição, né? De privação, e isso é o quê? Isso é sofrimento. Mas qual é o objetivo dele? Ganhar o prêmio. Não é isso? Então ele está se sacrificando para atingir aquele objetivo, para obter, né, para ser feliz sendo campeão ali da corrida. Então a realidade, como diz o autor aqui, ela sempre se impõe aos nossos desejos, né? Sempre se impõe aos nossos desejos. Uma hora ou outra nós teremos que enfrentar alguma dor, algum tipo de sofrimento. Até porque o próprio Jesus falou, no mundo tereis aflições. Jesus falou isso, né? Então pensar que ser feliz é evitar a todo custo, todo tipo de dor, isso é uma grandíssima utopia, não é verdade? Então, há situações na vida, seguindo aqui o autor novamente, em que seremos chamados a enfrentar situações difíceis por algo ou por alguém. Né? Por algo ou por alguém. Sempre enfrentaremos situações difíceis, como nós já mencionamos, né? No mundo tereis aflições. Então, todo comprometimento, diz o autor aqui, envolve uma certa dose de sacrifício. E essa palavrinha aí, sacrifício, é complicada, né? Uma dose de sacrifício. A questão é que o sacrifício aqui é em benefício de outras pessoas. As pessoas hoje realmente não estão muito dispostas a se sacrificarem ou sofrerem em benefício de outras pessoas. Nós temos o nosso exemplo maior, que é Jesus, né? Deu a sua vida, entregou a sua vida, se sacrificou, né? Assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, né? E tudo mais que nós conhecemos daquele versículo, né? Foi obediente até a morte de cruz, né? Então, para quê? Em nosso benefício, para que nós pudéssemos ter a salvação. Mas, de modo geral, as pessoas não estão dispostas a se sacrificarem por outras pessoas. Né? Se sacrificar por nós mesmos, né? Ainda vai, digamos assim, né? É ruim o sacrifício para o atleta, mas é a benefício dele, né? Agora, se sacrificar em prol de outra pessoa, em benefício de outra pessoa, é que é muito mais difícil. E nós, como servos de Deus, né? Como povo de Deus, nós temos que pensar um pouco nisso, porque infelizmente isso está acontecendo dentro da Igreja de Cristo. Dentro da Igreja de Cristo, as pessoas não querem ouvir as outras, as pessoas não têm paciência, não querem se envolver, né? Não querem escutar o desabafo do outro irmão, né? Por quê? Porque isso envolve tempo, envolve sacrifício, envolve comprometimento. As pessoas não querem comprometimento, cada um cuida de si, né? Como diz lá a tal da lei de Muricy, né? Que a gente aprendia na nossa infância e adolescência. A lei de Muricy, cada um cuida de si. Então as pessoas não têm mais essa paciência, não têm mais essa disposição. Agora é interessante é que todos nós queremos, né, o sacrifício de Jesus, nos beneficiamos, mas não queremos nos sacrificar por outras pessoas, até mesmo dentro da nossa família, porque a gente sabe que temos alguns entes queridos que são difíceis de lidar, né? Tem um temperamento forte. No nosso trabalho também, às vezes tem colegas. Então, a oração em prol dessas pessoas, a intercessão, né, momentos de intercessão, pedir ao Senhor, tudo isso envolve comprometimento, né? E a gente precisa gastar tempo com isso. Só que
Gastar tempo é sacrifício, não é verdade? É sacrifício. Mas precisamos fazer isso. Primeiro, porque o nosso Senhor fez isso por nós. Ele nos deu exemplo. E segundo, porque quando nós nos sacrificamos por outra pessoa e vemos o progresso dela, que ela venceu aquela dificuldade, é uma sensação muito boa de realização, uma sensação tremenda, né? Eu me recordo da palavra de Jesus ali na cruz, quando ele, depois de tudo ali, ele fez o quê? Está consumado. Está consumado. Então, ali eu creio que ele se sentiu plenamente realizado naquele ato em nosso favor. Então precisamos também nos sacrificar por nossos queridos, por nossos irmãos, né? Gastar tempo mesmo, sacrificar nosso tempo, né? Sacrificar nosso ouvido, ouvir mais as pessoas, procurar ajudar mais, se comprometer mais, né? Paulo, ele escreveu aos Colossenses, né? Em Colossenses 1:24, o que é que ele disse? Agora me alegro nos meus sofrimentos por vós e completo no meu corpo o que resta do sofrimento de Cristo por amor do seu corpo, que é a igreja. Olha só, Paulo diz que se alegrava, né, nos sofrimentos dele em favor dos colossenses. Olha que palavra, me alegro nos meus sofrimentos por vós. Então, gente, nós despendermos, né, nosso tempo para ouvir, ou seja, sofrer um pouco em benefício do outro, em benefício do nosso familiar, do nosso ente querido, em vez de isolá-lo ou não ouvi-lo, né? Isso faz parte do que Deus quer para nós, do que Jesus quer para nós, né? O apóstolo dos gentios tinha plena consciência do preço que precisava pagar pela propagação do Evangelho de Jesus. Então, para o Evangelho ser pregado, não basta só a gente falar, vou pregar ali, falar. Não, tem que ter envolvimento, tem que ter comprometimento, né? E Paulo, né, vimos na lição passada que para Paulo orar era o mesmo que lutar. O autor termina aqui o tópico dizendo: Paulo não orava a fim de que Deus livrasse os crentes das lutas, mas sim que os fortalecesse para lutar, né? Então, nós precisamos também fazer esse tipo de oração, nos sacrificarmos em oração e intercessão pelos nossos queridos e por nós mesmos, né? Mas aqui o tópico é específico para outras pessoas, né? Para outras pessoas. Precisamos orar, precisamos pedir a Deus que fortaleça essas pessoas e que nos fortaleça também, que nos capacite a nos sacrificarmos por outros também. Bom, meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, irmã Ilma. E agora nós vamos para um outro professor, nosso querido pastor Raimundo. Todas as vezes que Deus disser não, Ele dispensará sua graça. Nos fale um pouco sobre isso, pastor. Bom dia a todos os irmãos que amam a palavra de Deus e são alunos da escola dominical como eu. Tá? Discípulos da palavra de Deus, discípulos de Jesus, discípulos do Espírito Santo. Hoje nós vamos falar sobre, abreviadamente, sobre quando Deus diz não. Tá? E há alguns nãos de Deus para seus servos. Certamente é uma experiência muito amarga receber um não, seja de quem for. Não da namorada, não do noivo, da pretensa namorada, do pretendido noivo, e etc. Né? Não do emprego desejado, e por aí vai. É sempre uma experiência desagradável. Mas o que está por trás do não, quando Deus assim o faz com o seu servo? Nós vamos destacar alguns servos de Deus famosos,
os mais famosos na Bíblia Sagrada, que receberam o não de Deus. Moisés. O primeiro que vamos destacar é Moisés. Quando Moisés recebeu a ordem de Deus para, juntamente com Arão e os anciãos, irem até a rocha pela segunda vez, a primeira vez Deus mandou que ele batesse na rocha, está em Êxodo 17, para que a rocha vertesse água, e de fato aconteceu. A segunda vez está em Números, capítulo número 20, quando Deus manda que ele dirija-se à rocha e fale à rocha, junto com Arão. Fale. Então Moisés, impacientado pelo povo, o povo angustiou a alma dele e ele bateu na rocha. Ele bateu na rocha. A rocha não deixou de dar água. Porém Deus disse: visto como você não me santificou aos olhos dessa congregação, vocês não entrarão na terra que eu tenho prometido por juramento a seus pais. Então Deus sentenciou Moisés e Arão a não entrarem por conta desse ato de desobediência, motivado pela ira. Muito bem. Adiante, Moisés fez a seguinte oração. Ele deixou as coisas se acalmarem, deixou, entre aspas, que Deus passasse o mau humor, entre aspas, né? E ele ora a Deus dizendo: ó Senhor, em Deuteronômio 3,25, rogo-te que me deixes passar para que eu veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Versículo 26, porém o Senhor se indignou muito contra mim por vossa causa e não me ouviu. Ou seja, não é que Deus é surdo, Deus não atendeu, Deus ouviu. Antes, porém, disse: basta, não me fale mais nisto. Portanto, esse foi um não muito amargo para Moisés. Porque Moisés abdicou de 40 anos de sua vida, abdicou de sua família para se dedicar a um chamado divino. Mas no momento final ele comete uma falha e é sentenciado a não entrar na terra. Por que Deus fez isso? Será que Deus não reconheceu tudo que Moisés fez? Sim, reconheceu. Mas é preciso entender que o não de Deus, por mais amargo que seja para nós não vamos ver no momento como algo doce, algo agradável. Mas o não de Deus, em alguns casos, é melhor do que o sim. O não de Deus é uma bênção maior do que o sim, em alguns casos. E Deus mostra que Ele não negocia quando Ele dá não. Quando Ele diz não, Ele não negocia sua glória, Ele não negocia sua vontade. E quando não fazemos a vontade de Deus, muitas vezes recebemos o não. Foi o caso de Moisés. Foi o caso do grande Moisés, do grande sacerdote, o sumo sacerdote Arão. E teriam que conviver com esta disciplina até o fim de suas vidas. Não poderem entrar na terra prometida. Outro que recebeu o não de Deus foi o próprio povo de Israel, que no contexto aqui de desobediência, Deus mandou que eles mandassem 12 espias espiar a terra. Os espias voltaram, 10 infamaram a terra e 2 se mantiveram firmes, Caleb e Josué. Então, por causa desses 10 que infamaram a terra, que murmuraram, Deus disse: porquanto vocês não creram em mim e murmuraram contra mim, vocês não entrarão na terra. Todo homem de 20 anos para cima morrerá no deserto e não entrará na terra. Deus disse não para aquela geração. E disse sim para os filhos de 0 a 20 anos. E sim para Caleb e Jefoné. Caleb e Josué, filho de Jefoné, que tiveram que esperar 40 anos para que a promessa fosse cumprida. Por conta do pecado dos outros. Entende? Então Deus diz não quando a glória dele é afetada pela nossa desobediência, pela nossa rebeldia. Este é um dos motivos. O outro que recebeu o não de Deus, senhoras e senhores, amados irmãos, foi o próprio Jesus. Mas Jesus desobedeceu a Deus? Longe disso. Jesus é o marco, é o paradigma, é o exemplo da obediência, da submissão ao extremo. Veja o que diz em Hebreus, no capítulo de número 5, quando diz assim, Hebreus, capítulo 5, a partir do versículo de número 7,
Deus disse não a Jesus. E por que Deus disse não a Jesus? Quando Jesus, em agonia, no Getsemane, ora, pedindo a Deus que, se possível, passe dele aquela hora. Era a natureza, era a expressão de sua natureza humana manifestando-se naquele momento. Jesus não estava acovardado, mas Jesus, naquele momento, era um ser humano. E como Deus e como Cristo que ele é, ele sabia os horrores que adviriam de uma separação inevitável do Pai por estar bebendo o cálice do pecado. Então ele disse, assim como também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Mas no versículo 7 diz assim, ele, Jesus, nos dias de sua carne, da sua humanidade, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, ou seja, Deus o Pai, e tendo sido ouvido por causa de sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então por que Deus disse não a Jesus? Porque estava envolvido algo muito maior. O não de Deus a Jesus era a salvação e foi a causa da salvação de toda a raça humana que viria a crer nele. O não de Deus a Jesus o faz Salvador e Redentor. Ele não somente é Filho de Deus, que é o maior título que ele tem, mas agora ele tem outro título maravilhoso. Ele é Redentor, ele é Salvador, ele é Messias exaltado à destra de Deus, porque Deus disse não a ele. Ele agora chega à glória acompanhado de milhões e milhões e milhões de filhos que ele gerou com a sua morte para Deus. Então o não de Deus tinha um propósito maior. Não era não por não, era não porque essa vontade sendo feita, mesmo contrário à vontade dele, naquele momento, e em submissão à vontade do Pai, ele estaria gerando homens perdidos, arruinados, candidatos certos ao inferno, a filhos e filhas de Deus, lavados e remidos pelo seu sangue. E agora Cristo é adorado, passaria a ser adorado nos céus como Redentor, como aquele que trouxe harmonia a toda a criação de Deus. Bendito seja o seu nome. Por isso que Deus disse não a Jesus, para que ele se tornasse Salvador, Redentor, Messias, Cristo, para que ele se tornasse aquele que veio a redimir as almas dos homens pelo seu sangue. E em último lugar, nós vamos falar da experiência do apóstolo Paulo, quando ele, fustigado por um espírito, ou seja, por um mensageiro de Satanás que lhe infligia dor, infortúnio, incômodo, ele ora 3 vezes. E o Senhor disse, Paulo, em 2 Coríntios 12, versículo 9, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta. Por que Deus disse não a Paulo? Primeiro, Paulo, antes de ser Paulo, Saulo de Tarso era um homem muito orgulhoso, muito presunçoso, muito prepotente. E esses traços de personalidade Paulo trazia consigo. Ele o manifestou muitas vezes já sendo apóstolo. E Deus permite que este mal o atinja para que Paulo seja mantido dentro de um certo limite, dando freio à sua natureza humana. É meio difícil de entender isso, de aceitar, mas é verdade. É por um propósito maior, para que Paulo seja mantido humilde, para que os arroubos de prepotência e arrogância fossem freados na sua natureza. Mas enquanto isto acontece, Deus libera uma graça para que Paulo suplante e ache alívio, e não somente alívio, ele ache largueza em toda essa situação humilhante e conflitante que ele estava passando. Que a graça do Senhor Jesus seja conosco, irmãos. Nem sempre é fácil entender os nãos de Deus, não é? Mas o Espírito Santo irá nos ajudar. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, pastor Raimundo, por sua aula. Meus irmãos, é isso.
A oração e os nãos de Deus. Os irmãos já viram na rua, por exemplo, no shopping, aquelas crianças birrentas que quando quer alguma coisa começa a espernear, começa a fazer show, começa a pressionar os pais, porque quer algo na base da força. E a forma que ela tem de exigir o que ela quer é o grito, é o escândalo. O autor da lição de hoje ele diz o seguinte: quando o não de Deus chegar, não devemos nos desesperar. Muito ao contrário, devemos renovar nossas esperanças, porque ela trabalha em todas as coisas para o nosso bem. Ou seja, nós não devemos ficar no desespero que nem aquelas crianças mal educadas, aquelas crianças que não sabem receber um não, aquelas crianças que não sabem o momento exato dela receber o seu pedido, ou não, ou sim ou não. Nós devemos se comportar como pessoas maduras, pessoas adultas, que devem saber aceitar a resposta de Deus, se sim ou se não. É essa a lição de hoje, meus irmãos. Para encerrarmos a nossa escola bíblica dominical de hoje, eu queria falar um pouco sobre a nossa escola bíblica dominical. Por que a Igreja Batista Sião adota a literatura atual? É um projeto pedagógico, porque é um projeto pedagógico da Convenção Batista Brasileira. Ela é referendada pela Convenção Batista Brasileira. E como batistas brasileiros, prezamos pela nossa literatura pelos seguintes motivos. Olha os motivos pelos quais nós adotamos essa nossa metodologia atual. É confessional, ou seja, fundamenta-se nos princípios batistas e na declaração doutrinária dos batistas brasileiros. Tudo que nós falamos aqui faz parte da doutrina batista. É essencialmente bíblica, sem se perder em interpretações contrárias ao que a Bíblia ordena, ensina. Tem uma matriz curricular que contempla todas as faixas etárias, seguindo os princípios do desenvolvimento físico e psicológico. Tem um conteúdo bíblico abrangente de tal forma que o aluno da EBD entra em contato com o conteúdo da revelação bíblica desde a sua mais tenra idade. Agora, um dos pontos principais. A matriz curricular dos jovens e adultos tem uma peculiaridade. Durante 8 anos, a Bíblia ela é estudada a partir dos temas e períodos históricos, contemplando o Antigo e o Novo Testamento, sem repetir textos bíblicos. No 9º ano, volta ao primeiro tema com escritores diferentes e aplicação prática de acordo com o momento que está sendo vivido, o que demonstra que a Bíblia é viva e eficaz e atravessa os milênios com uma mensagem sempre atual. Ou seja, a cada 8 anos inicia um novo ciclo, estudando a mesma Bíblia, só que com autores diferentes, com uma linguagem diferente. O nosso próprio pastor da nossa igreja, pastor Walter, por exemplo, é também um escritor das revistas da Convenção Batista Brasileira. Ou seja, todos são pastores altamente preparados para escrever. A linguagem usada é culta, porém ao alcance de todos. Evita-se chavões e gírias. Os planos de aula estão fundamentados nos princípios da pedagogia e psicologia. Para os irmãos terem uma ideia, existe uma equipe de profissionais de educação religiosa na Convenção Batista Brasileira, preparado só para fazer esse plano pedagógico e escrever essas revistas. A exposição do conteúdo e sugestões de atividade procura adequar a faixa etária da qual se destina. Os conteúdos são preparados por escritores batistas brasileiros devidamente qualificados para tal. Com isso, valorizamos os que temos de melhor em cada período de estudo. Até o pastor Sócrates, que, por exemplo, que há pouco estávamos pedindo de oração, é inclusive um dos redatores da revista. Nosso conteúdo de estudo é tão completo que o mesmo programa é adotado por outras denominações. A Igreja Adventista, por exemplo, adota essa mesma metodologia, só que eles, ao invés de 8 anos, é 5. A Assembleia de Deus também adota essa mesma metodologia. A cada 3 meses, a cada trimestre, muda o tema estudado. E dessa forma, a gente consegue fazer um estudo completo da Bíblia a cada 8 anos. Se o irmão prestar atenção na escola dominical, os irmãos vão lembrar de temas estudados lá atrás. Eu lembro muito bem quando nós estudamos o livro de Êxodo. Lembro muito bem quando nós estudamos o livro de Apocalipse. Por que é importante essa disciplina de a cada 3 meses? Porque se não houver disciplina, imagina que vai ter classe que vai ficar 1 ano estudando Apocalipse.
Vai ter classe que vai passar 6 meses estudando o livro de Eclesiastes. Por isso é que tem que haver essa disciplina a cada 3 meses. Muda o foco, muda o livro estudado. Por isso que eu sou um apaixonado pela essa nossa metodologia de estudo na Escola Bíblica Dominical. Eu estou com a a Convenção Batista Brasileira e não abro mão. E a Igreja Sião também continua adotando esse modelo, que eu acho que é um modelo extremamente eficaz para o estudo da Bíblia. Que o Senhor Deus nos abençoe e até o próximo domingo.